Vamos, tamo junto. Módulo 10, aula 2. Vamos lá? Agora vamos falar melhor sobre as partículas, sobre essas emissões, sobre as transmutações, tá? Aula 2, tamo junto, vamos lá. Uou! Vai! Opa, aqui está escrito módulo 9. Não, Jonathan, aí não, é. Módulo 9 não pode, é. Isso aqui não pode ser módulo 9, né, gente? Senão lascou tudo, é. Vamos, beleza. Módulo 10, aula 2. Nós vamos falar agora sobre emissão alfa, primeira lei da radioatividade, tá? A partícula alfa, ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, então ela é igualzinha ao núcleo do hélio 4. Não é? Porque 2 prótons e 2 nêutrons vai dar uma massa 4. Então, você vai ter um número de massa 4 e a carga, que seria o número atômico ali, 2. Então, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Gente, você não pode esquecer dessa representação. Nem toda prova vai te fornecer ela, beleza? Massa muito pequena, né? É lógico que dessas radiações que nós estamos estudando, a massa da alfa é a maior delas, mas você está falando a nível particulado, né, gente? Então, com certeza, em gramas, vai ser uma massa muitíssimo pequena, tá? A partícula alfa, como ela é muito ionizante, ela consegue rapidamente, né, capturar elétrons e se transformar exatamente no hélio, né? Porque ela não tem elétron, ela tem no primeiro momento, mas ela pode capturar elétrons e se tornar o hélio, tá? E quando um determinado elemento, um determinado isótopo, né, um determinado radioisótopo é emissor alfa, ele vai transmutar, ele vai gerar um filho, né? A radiação é representada como se fosse um produto e o filho também é o resultado da reação nuclear. O filho, ele tem 4 unidades de massa menor e 2 unidades de carga menor. Beleza? Diminui 4 lá em cima, diminui 2 ali embaixo, tá? Então, se você pega o urânio 235, que é usado lá em usina nuclear, o urânio 235 é considerado o pai aqui, e o tório 231 é considerado o filho. Então, o urânio é um emissor alfa e o seu filho é o tório 231. Beleza? Fácil isso, né? Então, quando um núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui em 2 unidades e o seu número de massa diminui em 4 unidades. Beleza, né, gente? Facinho, né? Olha lá, aqui é outro exemplo, ó, urânio 238 gerando o tório 234 e liberando a alfa, que captura elétrons facilmente do ambiente e se torna o hélio. Massa, vamos para a próxima. Emissão beta. Essa emissão beta, gente, num primeiro momento é estranha, né? Porque a beta é um elétron. Né? E aí, se você fala em núcleo, o que esse elétron está fazendo dentro do núcleo? Não é esquisito? Né? Emissão beta, emissão de elétron. Mas, como aqui a gente está falando em radioatividade, o que esse elétron estava fazendo dentro do núcleo? Tá, então, eu quero te mostrar que, na verdade, não existe elétron dentro do núcleo. Na verdade, esse elétron, essa partícula beta, ela nasce de uma reação nuclear em que o nêutron que estava ali dentro se transforma num próton e tudo fica lá dentro, né? Então, um nêutron, certo? Um nêutron, ele se transformará em um próton. Essa conversão é natural nesse tipo de núcleo. E quando um nêutron se converte em um próton, ele emite beta e emite uma partícula que no nosso caso aqui é insignificante, que é um neutrino, tá? Eu só quero que você entenda que a beta, ela não existe dentro do núcleo. Na verdade, ela nasce desse processo. Um nêutron se transforma em um próton. Então, esse núcleo agora, ele vai ter um nêutron a menos, o núcleo filho, ele tem um nêutron a menos e um próton a mais, certo? Por quê? Porque houve a liberação dessa beta e o nêutron se transformou em um próton. Beleza? Aí, ó, a imagem, a lógica seria essa, tá? Então, é um elétron acelerado, a massa é bem menor que a massa da alfa, né? A representação, a massa dele tende a zero, então é zero em cima e menos 1 embaixo, a carga dele é menos 1, né, que seria a carga do elétron, carga relativa do elétron. Essa já é a segunda lei da radioatividade, a primeira lei envolve a alfa, né? A segunda lei da radioatividade, o filho,
Lembra? Ele tem um nêutron a menos e um próton a mais. Ou seja, o número de massa é mantido. Agora, o número atômico aumenta em uma unidade. O filho tem um próton a mais, gente. Pensa assim, ó, ali, ó. O bismuto 210, ele gerou o polônio 210, ou seja, eles são isóbaros. Eles possuem o mesmo número de massa. Só que enquanto o bismuto, que é o pai, tem 83 prótons, o polônio, que é o filho, tem 84 prótons, entende? Então, essa é a diferença aí, ó, tá? Ok, isso aqui para você tá tranquilo? Ó. Então, quando um núcleo, não esqueça, emite beta, seu número atômico aumenta em uma unidade, o seu número de massa não se altera. Beleza, John, vamos lá. E aí nós fechamos essa primeira dessas 3 radiações com a radiação gama. A radiação gama não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética, ela está dentro lá do espectro eletromagnético. Tá? Então, ela tem uma frequência e uma energia muito grande, um comprimento de onda, consequentemente, muito pequeno. A emissão gama, geralmente, ela acompanha a alfa, ela acompanha a beta, entendeu? Ela geralmente não é simbolizada, mas é muito normal que uma emissão seja de gama, tá? Agora, se um determinado radioisótopo emitir somente gama, ele não vai sofrer transmutação, ele não vai gerar um filho, entende? Ele não vai gerar uma espécie de identidade nuclear diferente. A única coisa que vai acontecer é que antes ele era menos estável e depois ele se tornará mais estável, mas não houve transmutação. Ok? Representação, campos eletromagnéticos não afetam esse tipo de radiação, por quê? Porque ela não tem carga, tá? A radiação gama não altera nem o número atômico, nem o número de massa, tá? Não se costuma escrevê-la na equação nuclear, mas normalmente ela está presente. Ótimo, John. E aí, gente, ó, existe uma outra partícula também comum, que é a partícula que é o contrário do elétron. Seria a antimatéria do elétron, que a gente chama de pósitron, tá? Pode ser que apareça na sua prova, no Enem já apareceu. O pósitron, ele tem a carga oposta à do elétron. Entende? Então, o elétron, ele nasceu de uma reação nuclear entre nêutrons e prótons. O pósitron também vai nascer de uma reação nuclear, só que agora é o próton que se transforma em nêutron. Entendeu? Então, alguns núcleos são emissores de pósitron, tipo o oxigênio 15. O oxigênio 15, ele é um emissor de pósitron. Então, o filho gerado, ele é isóbaro do pai, né? Mas ele tem o quê? A carga, uma unidade a menos, entende? Usa sempre, galera, princípio da conservação do número de massa, então 15. 0 mais 15 também tem que dar 15. E da conservação da carga, tá? Preservação da carga. Então, se é 8, 1 mais 7 também tem que dar 8. Beleza? Antigamente, nós não tínhamos detectores de radiação, né? Então, utilizava-se filmes fotográficos. Não sei se você lembra lá daquele experimento da folha de ouro de Rutherford. Naquela época, ele ainda usava filmes para registrar radiação. Tá? Agora, já há um bom tempo, né? Nós temos, sim, uma aparelhagem que consegue registrar a radiação, que é um contador de Geiger. Tá? Uma questão, meu povo, muito comum em provas tem a ver com uma sequência de reações nucleares. Tipo, A gera B, o B gera C, o C gera D, o D gera E, entendeu? O pai gera o filho, que é pai pro próximo, que é pai pro próximo, que é pai, entendeu? Então, uma sequência, né? Aí ele, por exemplo, aqui o pai de todos é o tório 204. E o primeiro filho aqui, ó, primeiro filho não. E o último filho da sequência é o 194, 192. Então, durante esse intervalo aí, ó, foram emitidas várias alfas e várias betas, entende? Ele te pergunta quantas. Então, o que você usa? Somatório de massa, 204, é igual a 4x, 0y e 192. Você vai achar que o número de alfas emitidas foram 3. E somatório das cargas.
90 é igual a 2x menos y mais 192. Então, foi liberado um total de 8 partículas beta. Entendeu? Então, para um pouco nesse slide, pensa tudo que eu fiz, registra aí nas suas anotações, papel e caneta na mão. Estamos treinando junto aqui. Radioatividade é um tema que você tem que acertar. Beleza? O que eu fiz agora ali, na verdade, é uma série. Né? Uma série radioativa. Essa é a série do urânio 238. Entende? Não é ele que emite isso aqui tudo, gente. Ele gera o tório 234, entendeu? E aí você vai tendo toda uma sequência, ou seja, todos esses aqui são filhos radioativos, né? Que se tornam pais dos próximos, até chegar no primeiro isótopo não radioativo, que nesse caso é o chumbo 206. Então é toda uma série, toda uma sequência. Ok? Gente, essas transmutações, essas alterações nucleares, elas podem ser naturais. Eu te falei, né, que o nosso ambiente natural é radioativo. Isso pode ser espontâneo, isso pode ser totalmente natural. Por exemplo, essa série aqui, ó, que sai do urânio 238, passa pelo rádio e chega até o radônio, ela é uma série totalmente natural. O urânio presente na crosta terrestre, ele participa de toda essa série e lá no final das contas é formado o radônio, entendeu? São transmutações totalmente espontâneas. Agora, o que mais aparece nas provas são as transmutações artificiais, que aí elas são estimuladas, elas são induzidas, entendeu? Elas são forçadas. Então, você tem um núcleo até então estável e ele vai ser abalado com algum tipo de bombardeamento, com alfa, com prótons, com nêutrons. Então, esse bombardeamento vai criar os radioisótopos artificiais, que tem várias aplicações que nós vamos ver lá na frente, tá? Principalmente aí na medicina, na indústria, na agricultura. A primeira transmutação artificial foi feita por Rutherford em 1919. Tá? Você vai ver que agora, como você tem que representar a leitura de um bombardeamento, quem vai bombardear vai vir antes da seta, porque ele não está sendo formado, entende? Ele está sendo usado para bombardear o núcleo. Então, você tinha ali o nitrogênio 14, que sofreu um choque com alfa, gerou o oxigênio 17 e formou um próton. Né? Foi aqui que Rutherford ele provou a existência dos prótons. Né? Aqui você tem outras possibilidades, olha lá, ó, colisão do alumínio 27 com alfa, produzindo nêutrons, né? E aí depois desse fósforo aqui gerando silício, ó, formando um... Olha só que legal, esse cara pelo jeito não era radioativo. Agora, como ele sofreu essa colisão, ele se tornou radioativo. Né? Ele não, né? O produto da colisão. Como é que dá para perceber isso? Porque logo depois o fósforo 30 transmutou em silício 30. Entende a ideia do pai gerando filho? Viu? Isso foi bem artificial. Tá? Aqui tem mais uma transmutação artificial, que foi a que Chadwick, através dessa colisão com alfa aqui em lâminas de berílio 9, ele conseguiu provar a existência dos nêutrons. Né? É lógico, gente, que essa partícula que vai chocar com esse núcleo inicial, ela tem que ser uma partícula extremamente acelerada. Por isso existem os aceleradores de partículas para acelerar e facilitar o choque, né? Porque a repulsão é muito grande entre o núcleo e essa partícula. Ok? Aqui é um ciclotron, né? Um tipo de acelerador de partícula. E aí, na nossa... Estou escrevendo aqui módulo 9, né? Tem que arrumar isso. Na nossa próxima aula, nós já vamos entrar com a parte de cinética das desintegrações, meia-vida. Vamos fazer um trabalho bem legal aí. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo. Beijo grande do John. Até mais. Tamo junto. Valeu!